Olá, pessoal, muito obrigado por mais um podcast aqui, sua empresa pode mais. E hoje eu terei, com certeza, muitos insights aprendizados aqui com o Rafael Batista Silva, com o Rudimar. Nós falaremos sobre a importância dos negócios ter responsabilidade social e com o gestor Rafael, que tem uma experiência incrível numa ONG que já existe há mais de 40 anos, e essa ONG hoje que ele é coordenador, que traz ideias, que traz experiência, vivência na prática. E aí, Rafael, você poderia para nós fazer uma abertura, como que surgiu a ideia dessa ONG, quem foi o fundador, idealizador, e o que hoje impacta na sociedade Uberlândia e também em até outros lugares além de Uberlândia. Sim. Obrigado pela oportunidade aí, José Wilson, Rudimar. O Bem-Estar Humano é uma organização social da sociedade civil que atende o terceiro setor, pessoas em situação de vulnerabilidade social. Hoje a gente atende, o Bem-Estar atende 6 bairros, mais de 1.600 crianças e adolescentes em situação de extrema vulnerabilidade. O Bem-Estar surgiu idealizado por uma igreja evangélica, a Shalom, pelo seu fundador, Ari Skates, e hoje nós estamos aí fazendo um trabalho lindo, né, de atendimento a crianças e adolescentes na área de educação social e formação profissional de jovens e adultos. Isso é muito importante quando a gente fala que tem esse trabalho, que parte dele seria do governo, mas ao mesmo tempo ter pessoas e instituições sérias, né, que administram recursos de doações, de contribuições, que a gente vai explorar um pouco também essa área de como ter essa credibilidade e, ao mesmo tempo, lidar com crianças, que, com certeza, é muito mais do que o papel que, às vezes, a educação lá no ensino, lá numa escola. E é o que nós vamos explorar aqui. Eu tenho certeza que você que nos assiste irá aprender conceitos que não somente para empresários, mas também, às vezes, você trabalhador, ou às vezes você uma mãe, um pai que deixa a criança. Então, é um podcast, vamos chamar assim, holístico, um podcast 360, que com certeza eu irei aprender e você também. E comigo aqui, eu sócio da Maiore, Rudimar, que também eu tenho certeza que está no coração dele, é um dos nossos pilares da Maiore, que é a responsabilidade social, que também vai compartilhar um pouco da sua jornada dentro aqui do Você Pode Mais. E, Rudimar, é um prazer estar aqui nesse podcast, e além de ser um excelente advogado tributarista, contador, sócio da Maiore, mas também tá no coração dele essa questão de ser voluntário, de contribuir com o terceiro setor. E aí, muito obrigado, Rudimar, e também complementa aí, por favor. É isso aí, Zé. É sempre um prazer poder participar, e eu acho que um pouco da nossa essência é sempre buscar servir, né? Então, Rafael, eu queria deixar aqui bem registrado que é uma admiração muito grande nossa em poder compartilhar essa bancada, compartilhar esse momento, porque é um trabalho excepcional que vocês realizam. A gente que vivencia isso de perto, a gente que está próximo de vocês, vê o quanto que isso impacta a nossa sociedade. Então, nós da Maiore temos uma admiração muito grande pelo seu trabalho, pela toda a sua equipe que desenvolve esses tipos de ações, e também está alinhado com o nosso propósito, né? Acredito que dentro daquilo que a gente possa contribuir para a sociedade, devolver um pouco daquilo que a gente conquista, é sempre muito válido. Então, o que a gente busca é sempre isso, é servir ao próximo da melhor maneira possível. Ok, então, pessoal, eu quero agradecer também, de coração, os demais sócios da Maiore, todo o time, todos os colaboradores também da UBDC, dos nossos clientes parceiros, porque, afinal de contas, muitos eventos foram realizados. Sim. Em que não foram somente o JW, o Rudimar, né? E não vamos contar um pouco de alguns projetos que nós realizamos
E às vezes o próprio cliente nosso, parceiro, também contribuiu. Então, muito obrigado, de coração mesmo. Nós queremos que você impulsiona, que você divulgue em que tudo aquilo que você puder fazer, né? Conforme já dito. Se você não tem tempo, mas tem dinheiro, doa dinheiro. Se você tem tempo e dinheiro, faça as duas coisas, que eu acredito que isso é a prosperidade plena. Rafael, como que você foi, vamos falar assim, no bom sentido, picado, né? No sentido assim de ter a visão, ter a percepção, vou falar que é um chamado para lidar com o terceiro setor, um propósito de vida? Eu, na verdade, José Wilson, eu era da área de gestão de RH de uma grande empresa de Uberlândia, mas desde pequeno, com a minha família, nós sempre fazíamos ajudas humanitárias, trabalho social na região mais carente de Uberlândia. Na época, uma das regiões, na década de 90, uma das mais carentes de Uberlândia, era o Dom Almir, o Morumbi. Então, ali, nós iríamos junto com a igreja, levar sopa. Então, desde pequeno, quando eu tinha ali por volta de 8, 10 anos, começamos esse trabalho de ajudar o próximo. E quando eu cresci, fui para a área empresarial, trabalhei nessa grande empresa em Uberlândia, na área de RH, e estava muito bem. E quando chegou a hora de decidir a questão da formação acadêmica, eu, ali na escolha da formação acadêmica, eu estaria indo para da administração ou do direito, mas tinha no meu coração um desejo de ajudar pessoas, de fazer mais pela sociedade. Então, eu comecei a olhar qual dos cursos teriam esse recorte para poder ajudar o próximo. Então, eu fiz serviço social, depois eu me especializei em gestão de pessoas, mas no curso de serviço social, para auxiliar as demandas da sociedade, olhando para a igreja Shalom, eu tinha um sonho, que era tornar a igreja, a Shalom, que hoje o bem-estar humano é o braço social da Shalom Comunidade Cristã. Então, eu tinha esse sonho de fazer, estar nessa área e poder, como meta, né, tornar o bem-estar humano uma das instituições mais relevantes da cidade de Uberlândia. E hoje eu posso dizer para todos vocês que o bem-estar humano, hoje, ela é uma instituição, uma das mais relevantes da cidade de Uberlândia, porque nós estamos atendendo na área de educação, na área de saúde, na área social, na área de formação profissional de jovens e adultos. Além do nosso trabalho que nós temos de atender famílias em situação de vulnerabilidade. Só o ano passado nós distribuímos mais de 600 cestas básicas para pessoas que mais precisam da cidade de Uberlândia. Nós temos no nosso time ali assistentes sociais, psicólogos, que acolhem, que ajudam as pessoas que mais precisam. Então, tá unindo, porque quando a gente fala de ONG, de terceiro setor, às vezes as pessoas têm uma percepção que é algo feito de qualquer jeito, algo que às vezes não tem um profissional, e você acabou de dar uma ênfase que a instituição ela tem a formação, que é importante, a formação acadêmica, mas eu vejo que também você destacou de uma maneira tão importante, às vezes até mais, porque às vezes a pessoa estuda e não tem esse propósito, esse chamado, e quando você junta, então, as duas coisas, faz essa diferença, né? Essa quantidade de pessoas que são atendidas e impactadas junto com outros parceiros, né? Com prefeitura, com outras entidades, isso é muito importante, né? E aí, também, para a gente já criar essa conexão, dentro dos negócios, eu acho que eu conheci o ser humano e a Shalom, eu acredito que foi em 2007, né, que você falou, e eu tenho uma dificuldade auditiva, então você falou que foi o idealizador, né? Eu lembro que ele era um senhor alto, branco, né,
Eu lembro de uma reunião que nós tivemos lá por volta de 2007, e na época nós tínhamos um advogado que também era voluntário, né, em alguns serviços, né, que era o Paulo César, né, hoje não está mais conosco, em que nos ajudou a implementar a responsabilidade social dentro dos nossos negócios, da Maior e da OBDC. Mas a gente já vai falar um pouco mais da SOS Criança, que também é um parceiro, Sim. né? Então, e hoje que o Rudimar está como presidente dessa instituição que é a SOS Criança, eu queria que o Rudimar comentasse também o que tem sido a entrega, a contribuição dele, da SOS Criança, de impactar tudo isso que você já destacou, que está sendo uma das principais instituições do terceiro setor da cidade de Uberlândia. É um desafio, né, Rafael? Você lidar com entidade de terceiro setor é sempre muito desafiador. Hoje eu estou como atual presidente da SOS e voltando um pouco, a gente sempre teve essa pegada da responsabilidade social dentro dos negócios, como que a gente poderia transformar aquilo que é o propósito, além do propósito das empresas, aquilo que poderia impactar na vida das pessoas de forma social. E aí, né, a SOS já com mais de 20 anos de existência, né, tá com 25 anos, se eu não me engano, 26 anos, desenvolvendo projetos justamente com esse objetivo de impactar e irrigar, seja outras ONGs, seja crianças. Só que a gente sabe que é um desafio muito grande. Por quê? Porque é parte do seu tempo, né, tem que estar dedicado àquele projeto. E a sociedade, muitas vezes, não entendem de forma consistente, até por conta de diversos casos que acontecem no meio, da importância de entidades como essas, né? O impacto que isso acarreta na vida de muita gente. Porque nós que lidamos com crianças, a gente sabe que o problema não é somente atender aquele momento no Dia das Crianças ou no Natal. A gente tem que fazer todo um processo de construção para que a gente impacte não somente a criança diretamente, mas também a família, o ambiente familiar. Então isso é muito importante, a gente tem cada vez mais enxergado essa necessidade e tem colocado dentro da SOS Criança esse propósito cada vez mais latente, em que a gente precisa estender as ações além dos eventos pontuais que existem durante o ano, né? Então a gente tem colocado isso como meta e propósito para que a gente consiga cada vez mais estender aquelas ações para de fato impactar cada vez mais pessoas e cada vez mais crianças. Rudimar, você destacou isso muito bem, essa importância de estar criando nessas conexões, porque às vezes nós brasileiros delegamos, né? Então eu imagino lá, Rafael, que a maioria das crianças, o pai e a mãe trabalha, e às vezes os pais têm um compromisso de trabalhar e fica mais tempo trabalhando e de repente pega a criança lá no final do expediente. Quais são os pilares que a gente poderia destacar para gerir aquilo que tem dinheiro e administrar recursos, mas ao mesmo tempo você ter pessoas engajadas? E aí, o que eu coloco o desafio para você tentar aqui na resposta? Como você falou que trabalhou em empresa antes de assumir esse chamado, o que isso, independentemente do segmento, do porte da empresa, pode servir também de aprendizado e de insight? Porque a gente está falando de administração, de gerir, de servir, de pessoas. O que são esses pilares lá que fez com que o ser humano se destacasse na cidade de Uberlândia? É isso mesmo. Um dos pilares que eu acredito, que eu vejo isso muito na Maior, na OBDC, que foi até, acredito que vocês criaram aí, a SOS Criança, é o amor ao próximo. Então, acho que o primeiro pilar para nós ajudar o próximo, né, fazer o amor ao próximo. Se nós hoje não tivermos amor ao próximo, tudo que nós vamos fazer vai ser em vão. Então, as ações que nós fazemos hoje, ela contribui muito com as crianças e adolescentes.
Mas não adianta a gente fazer uma ação apenas por fazer. Eu acredito que tudo que nós estamos fazendo é em prol do amor. Porque o amor, ele é o vínculo da perfeição. Então, hoje, quando nós fazemos algumas parcerias aqui entre o Bem-Estar e a SOS Criança, com o Rudimar, nós estamos fazendo ações para impactar a vida de alguém. Muitas crianças atendidas nas regiões periféricas de Uberlândia, por exemplo, elas não têm a oportunidade que as outras crianças, outros adolescentes, elas têm de ir ao shopping. Nós temos muitas crianças e adolescentes carentes que nunca foram no shopping. Nós temos crianças e adolescentes que no Natal elas não ganham um presente. Então, quando nós fazemos parcerias com empresas, né, que têm esse pilar de amor para servir a sociedade, nós estamos pensando na comunidade. Mas o nosso trabalho do Bem-Estar, eu acredito da SOS, da Maiore, da OBDC, não é apenas fazer algo de assistencialista. Nós não queremos apenas fazer algo assistencial. Nós queremos promover essa família. Como você bem disse, JW, nós estamos observando pais que deixam a criança na creche ou no serviço de contraturno escolar 7 horas da manhã e vai ter contato com essa criança só após as 19 horas. Então, hoje, um dos papéis que nós temos aqui, a OSC, né, que é a Organização da Sociedade Civil, é poder trabalhar princípios e valores. Nós não apenas oferecemos um serviço pedagógico, um serviço de cuidado, nós oferecemos um serviço de trabalhar com essas crianças princípios e valores. Porque muitos pais, às vezes, nem têm tempo, devido à correria do dia a dia, à falta de estrutura familiar, de sentar com a criança e ensinar o que são princípios, o que é valor. Então, eu acho que as instituições de Uberlândia, elas fazem um trabalho além do que é tipificado pela NOBSUAS ou pela tipificação nacional. Nós ensinamos princípios e valores. E o que nós queremos é ter uma sociedade mais justa e melhor para nossas crianças e para os nossos adolescentes. Nós sentimos gratos e de coração, né, ter esse bate-papo. Nós somos gratos por essa parceria e eu acredito que quem nos assiste também pode fazer a sua parte, porque, afinal de contas, nós estamos falando de princípio, que na verdade a gente acha que está ajudando alguém, mas no fundo, quando a gente vai lá e participa, somos nós que recebemos. Toda vez que eu participo, também é um sentimento que a maioria das pessoas compartilham. No mínimo, a pessoa vai falar assim, às vezes eu estou reclamando e uma pessoa está feliz com algo tão simples e às vezes eu tenho tanta coisa e não dá valor. Então, esse aprendizado, ele é contagiante e ele é um princípio, né? Você fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse a si mesmo, né? Agora, nós estamos falando que você administra recursos financeiros, você tem pessoas lá que também são voluntárias, você tem pessoas que são remuneradas, igual você tem um professor, você tem psicólogo. Como que funciona o orçamento da instituição? A gente não vai falar números aqui, mas a gente sabe hoje que o bem humano, ele recebe, né, o bem-estar humano, ele recebe recursos, às vezes, de parceria com instituições da prefeitura, às vezes de outros órgãos, mas só isso não é suficiente, né? Quais são outras fontes de recursos que você tem como desafio para administrar, que você tem que dar comida para a criança, material escolar, e às vezes o recurso que você recebe não é suficiente, né? Sim, é um desafio, né? Porque nós estamos atendendo tanto na área educacional, o bem-estar, na área social e na área de profissionalização de jovens, né? Então, hoje nós temos alguns parceiros. Um dos parceiros que nós temos é a Prefeitura de Uberlândia, que, através de subvenção social, né, termo de colaboração, repassa valores. Além da Prefeitura, nós temos a Shalom,
que através dos membros da igreja, nós recebemos um valor por mês de doação. E temos também aí grandes empresas como a OBDC, a Maiore, né, que têm nos ajudado, né, outras empresas que têm nos ajudado a fazer aí os projetos pelas leis de incentivo. Então, quero aqui agradecer o Rudimar, o JW, que tem nos apoiado e nos incentivado a escrever os nossos projetos, tanto na lei, nas leis federais, estadual, até municipal, que é o PEMIC, e hoje a instituição ela não pode apenas depender de termos de colaboração, de subvenção da prefeitura, porque esses valores não vão ser suficientes para poder gerir a organização. Então, hoje, nós temos muitos recursos nas leis de incentivo. Hoje, através do imposto de renda, a pessoa física pode destinar uma parte do seu imposto para as organizações sociais. Também nós temos as empresas de lucro real que podem doar uma parte do imposto devido para projetos. Então, hoje, quando você fazem essas parcerias, você tem aí os parceiros, né, principalmente da SOS Criança, que apoiam os projetos da SOS Criança. Elas estão apoiando centenas de crianças e adolescentes que vão receber esses projetos. Isso é muito importante, né, Rafael, porque às vezes existe o conhecimento de determinados profissionais, contadores, advogados, mas esse conhecimento ele fica só na área de conhecimento teórico, ele não vai para a prática, para a ação, né? Então, acho que o desafio nosso, né, Rudimar, nós lá em 2003, nós colocamos, tanto na Maior quanto na OBDC, cabe a nós, profissionais, advogados, contadores, que às vezes formam opinião, e aí eu queria falar exatamente para você, que é formador de opinião. Nós temos um índice, menos de 10% das pessoas físicas de Uberlândia e também de outras cidades, né? Cada cidade talvez tenha um índice mais ou menos das pessoas físicas que destinam aquele recurso que não sai dinheiro do bolso. E nesse sentido, inclusive, quando a gente está falando aqui, e eu acredito que você vai ter materiais que vai disponibilizar, o pessoal vai editar, e, consequentemente, algumas falas, esse material, vídeo, fotos, vão poder mostrar, né? Porque nós estamos no estúdio fazendo aqui o nosso bate-papo, mas eu acredito também que imagens, né? E aí eu queria estender que você falou aqui para o Rudimar, né? A questão, a gente não ser muito técnico, mas falar, por exemplo, o que uma empresa, qual o regime tributário e a pessoa física percentualmente, e até um dos projetos que nós somos apoiadores, né? Pudesse aí complementar a sua fala, por favor. Isso que o Rafael comentou é muito importante, é ter essa consciência do que pode ser feito, né? O que o empresário, ele de forma sistêmica pode auxiliar a empresa sem tirar dinheiro do bolso. Porque, na verdade, quando a gente fala de incentivos fiscais, é uma oportunidade que o empresário tem de poder contribuir, devolver um pouco para a sociedade, sem colocar a mão no bolso e afetar seu fluxo de caixa. Então, na pessoa física, né, você tem possibilidade de fazer essas contribuições, essas doações. Inclusive, nós estamos no período final do imposto de renda. Então, fica aí uma dica para você que queira fazer uma doação, ainda está em tempo, né? A gente tem até 31 de maio para que isso possa acontecer. E na pessoa jurídica, a gente tem aí a figura do imposto de renda, que parte disso pode ser destinado. Quando eu olho do ponto de vista cumulativo de vários incentivos que podem ser destinados, a gente pode chegar até 9%. Né? Alguns projetos concorrem entre si. Então, o cultural, o esporte. Então, tem vários projetos que eles não concorrem, e aí, né, de forma cumulativa, a gente pode chegar em aproximadamente 9% de incentivo que pode ser tirado do imposto de renda da empresa do lucro real e destinar para um projeto que realmente faça acontecer. Aí eu deixo um recado, uma dica, que é muito importante que o empresário tenha consciência da onde está sendo destinado, para onde está sendo destinado esse recurso. Porque um dos problemas que a gente vê, os paradigmas que são encontrados, é justamente
a gente tem tanto escândalo na mídia, Sim. de fraude, envolvendo com entidade de terceiro setor, que aí quando a gente vai levar uma proposta, Rafael, para o empresário, ele fica com o pé atrás. Então é bom conhecer o bem-estar, é bom conhecer a SOS Criança e ver que efetivamente existem projetos que impactam de fato a sociedade. E aí sim ter a segurança e a credibilidade de que o dinheiro que está sendo destinado realmente está servindo de forma real àquele propósito. Por quê? Porque a legislação permite. Não tem obstáculo nenhum para que seja destinado o recurso. A dificuldade é justamente a confiança. A confiança de que esse recurso vai ser de forma bem empregada. E aí eu faço um parênteses aqui em relação ao bem-estar, para que você possa conhecer, você que está nos assistindo, esse projeto, porque é fantástico o que acontece lá dentro. Sim. Tá? Então, assim, você que tem a oportunidade, você que é empresário, tem empresa, está no lucro real, você pode sim destinar parte do seu recurso destinado para o imposto de renda para uma entidade que realmente faça as coisas acontecerem. Isso é muito importante. Nós falamos do Brasil e aí assim, a gente não vai entrar aqui em detalhes do podcast, porque quando a gente fala que tem o advogado, o contador, que vai influenciar a tomada de decisão, né, da pessoa física ou da pessoa jurídica, e infelizmente nós vivemos um conceito hoje que aquilo que é dinheiro público, que falta de transparência, prestação de contas, nem vou entrar no mérito aqui do que aconteceu nos últimos 20 anos de recursos que nem é incentivo, né? Que é essa consciência. Então, por isso que nós enfatizamos que nós temos que levar a educação a sério, a educação empreendedora, a educação que transforma, a educação que faz a diferença. E isso o bem-estar está fazendo, que não é só ir lá e pegar o caderno, né? É uma formação. Então, todas essas oportunidades de buscar receita, seja do convênio com a prefeitura, seja de incentivos fiscais, seja com doações das empresas, enfim, mesmo assim, a conta não fecha. Não. Mais ou menos quantos % da equipe hoje que são voluntários, sem precisar de entrar muito em detalhe, e qual o projeto que de repente mais impactou nessa história de tantos anos sua frente a esse desafio, né? Sim. Hoje nós temos uma equipe de voluntários, eu até agradeço aí nossos voluntários do bem-estar que nos apoiam para nossas ações sociais que nós temos, porque nós temos serviços, projetos e ações sociais. Dentro das ações sociais, ela é feita totalmente voluntária. Hoje nós temos ações sociais aí, todo mês de outubro, nós fazemos uma ação social para beneficiar mais de 1.000 crianças em um bairro que mais precisa. Nos últimos anos, a gente tem feito essa ação social no bairro São Jorge. Mais de 1.000 crianças recebem brinquedos, recebem lanche, recebem um dia de lazer, um dia de descontração. E hoje quem tem sido o nosso parceiro principal dessa ação é a SOS Criança, a Maiore e a OBDC. Então, nós temos vários voluntários, né? Nós temos aí, para esse evento, por exemplo, nós contamos com mais de 100 voluntários para estar ali organizando toda essa ação social que é feita, né? E hoje o bem-estar também conta com voluntários em alguns bairros que nós ainda não temos a unidade ali instalada, mas nós temos ali em alguns bairros que ainda não conta com unidade ali naquele bairro, mas nós estamos fazendo um trabalho social nos finais de semana de reforço escolar, de futsal, de tantas outras oficinas para que a criança possa ser atendida. Esse projeto especificamente que você destacou de responsabilidade social, de voluntários, a gente tem um prazer, né? E novamente a gente não faz nada sozinho, Sim. né? Parte desses recursos também a gente comenta com nossos clientes, com nossos parceiros, com os colaboradores, junto com vocês. Então isso é muito importante, a prestação de contas,
é muito importante, a transparência. Sim. Eu acredito que esse podcast, ele também tem esse caráter de levar conteúdo, de levar desafios, mas dizer que nós temos que investir no maior e mais importante patrimônio do Brasil, que às vezes lá fora a gente vê, né, o pessoal fala, o Brasil é rico, tem minérios, tem floresta, soja, não sei o que tal. Nós acreditamos que a maior riqueza de uma nação são as pessoas. Com certeza. Então, se a gente investir nas pessoas, investir na educação, investir nas crianças, nós acreditamos, né? Seguindo, então, aqui o nosso podcast, Rudimar, no sentido, o que você, né, ao ser sócio da Maior, ajudar a fazer o projeto, divulgar para os nossos clientes, mas o que você também, junto com a sua família, uma mensagem no sentido de aprendizado, numa visão que possa incentivar quem que está nos assistindo, que de repente, às vezes, ele fala que não tem tempo, ele fala que isso não vai ser importante, e às vezes tem pessoas que têm mais responsabilidade, têm menos tempo e conseguem arrumar tempo para fazer, que uma dessas pessoas, eu fico até emocionado, tá? Obrigado. Que hoje... Eu tenho certeza que você que nos assiste, o Rudimar, ele tem doado tempo, às vezes abre tempo de férias, de viajar e contribui. Então, assim, gratidão mesmo, tá? Vai lá aí minha pergunta. Desculpa aí, pessoal, a emoção aí. É difícil responder agora, né? Porque, assim, às vezes a gente tem coisa que a gente faz que não é trabalho, né? Quando você realmente tem esse propósito de vida, e aí eu quando eu era criança, Rafael, eu queria ser prefeito. Né? Queria entrar na política para poder fazer curso profissionalizante, porque eu achava que a criança tinha que sair do terceiro, completar o segundo grau, e tinha que ter uma formação. Sim. Então eu cresci com esse desejo de poder ajudar, principalmente crianças, né, porque eu venho de cidade pequena, a ter uma formação e poder transformar a vida da família, né? A gente que passa, né, toda uma jornada ali e não tem regalia, né? Então a gente tem esse desejo de transformar principalmente a vida da família. Só que com o tempo você vai amadurecendo, vão vendo os desafios, mas o propósito e o desejo permanece, né? E quando esse propósito ele é real, tudo que você faz em prol disso não é trabalho. É uma retribuição, é uma contraprestação daquilo que você deseja. Sim. E eu até às vezes fico indignado, né? Porque quando a gente faz a devolução e serve o próximo, na minha visão não tem que ter contrapartida. Então eu abro mão com qualquer coisa para que a gente consiga visualizar um sorriso numa criança, para que uma família chegue em você e fale, obrigado por ter transformado a nossa vida. Isso é para mim a maior remuneração que existe. Verdade. Que a gente pode sentir realmente que você está contribuindo e impactando a vida das pessoas. Então, assim, nós lá na Maior tentamos, e tenho certeza que não obedecer também, e no bem-estar nem se fala, ter essa visão de que o mais importante é a gente poder atingir e impactar a vida das pessoas. O como, o tempo, para mim, a pessoa que fala que não tem tempo, ela pode falar que não tem prioridade, mas o tempo ela tem. Porque ela tem o final de semana, ela tem o dia a dia. Às vezes, por exemplo, a gente está numa rotina, Rafael, que o Zé tá fazendo doutorado, eu tô fazendo mestrado, e acorda às 5 horas da manhã, vai ler artigo, vai fazer esporte, vai dormir 10 horas da manhã,
10 horas da noite, 11 horas da meia-noite, no outro dia 5 horas da manhã. Viaja. Cliente chega 3 horas da manhã. Então, o tempo a gente constrói. Sim. Agora, as prioridades é você que toma conta. Então, a nossa prioridade eu preciso atender os nossos negócios? Sim, preciso atender o nosso negócio. Mas eu tenho um olhar também para o social, para a SOS Criança. Então, geralmente, lá no escritório, às sextas-feiras eu dedico a SOS Criança, porque a gente acha que é só lá no dia a dia fazer a ação social, é lá buscar, mas tem toda a parte burocrática por trás. Você tem que ir no banco, aí você chega no gerente do banco, o banco às vezes não sabe nem do que você está falando. E isso é muito difícil, por quê? Porque algo que deveria ser incentivado, na verdade, é desestimulado. Então, a gente sempre busca tentar levar essa conscientização até para que a gente tenha um apoio maior para que isso possa ser construído com várias mãos, com vários apoios. O que eu sinto muita dificuldade hoje. É verdade. Tá? Essa burocracia, né, de Maia aí, aproveitando um gancho nisso, às vezes você aumenta a regra da burocracia no Brasil, sim, porque você tem ONGs, você tem recursos que são desviados, então acaba você aumentando o rigor que não precisaria para quem é sério por causa disso. Então, no Brasil, infelizmente, aí a gente nem vai entrar aqui nesse ponto, que não seria só as ONGs, é para o empresário, é a burocracia da legislação, então acaba criando um excesso de leis sim, que às vezes ela não é aplicado para quem descumpre, e aí é uma outra vertente que de repente a gente poderia abrir um outro podcast aqui, sim, né? Mas é o seguinte, para a gente estar caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, que é muito delicioso a gente falar daquilo que ele gosta, eu vou estar colocando assim, né, Rafael, a família sua, a família de terceiro, como que é um equilíbrio, porque, na verdade, você não é voluntário, hoje você é um gestor. sim. Você é um gestor que cuida de muitas vidas, que gerencia. Como que você concilia também essa questão sua da família, até que ponto a família está envolvida, até que ponto também você busca um equilíbrio? Fala um pouquinho também, que eu acho que é algo que a gente está falando nos últimos anos, inclusive tem uma lei nova aí, que é NR1, que um dos principais motivos hoje de afastamento das pessoas do trabalho é a questão da saúde mental, né? Como que é isso lá dentro do bem-estar e também para você? O que você pode compartilhar para servir de insight aí para nós? Sim, eu acredito que essa lei NR1, que está entrando em vigor, é um desafio para a gente poder entender aí que todo ser humano precisa de cuidados. Hoje, uma das doenças, o mal do século tem sido a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, e por isso a gente precisa ter prioridades. Uma das prioridades que eu tenho é a minha família. Eu acredito que a família tem que ser a célula principal, tem que vir em primeiro lugar. O trabalho é importante, traz dignidade para o homem, mas a família não pode ser colocada em segundo plano. Então, para nós, assim, principalmente do bem-estar, nós priorizamos muito família, porque a gente trabalha com famílias. A família é a base da sociedade. Se a família está bem, as outras áreas da vida vai bem. Mas se você não estiver bem em família, se os nossos colaboradores não estiverem bem com as suas famílias, todas as outras áreas, profissional, seja psicológica, irá também estar mal. Então, eu acredito que nós, tanto o Rudimar, quanto você, JW, eu acredito que nós todos aqui precisamos ter isso. Eu acredito que vocês, conhecendo o Rudimar, conhecendo a família que ele tem, uma família muito linda, todos nós temos essa base, né? De pôr a nossa família em primeiro lugar. E é o que nós trabalhamos no bem-estar humano. Trabalhamos não apenas a criança de forma individualizada. A gente trabalha a família. Porque se eu trabalho a família, a criança que é meu atendido, ela vai estar bem. Isso é muito importante, e para a gente estar caminhando aqui para o nosso
final do nosso bate-papo, é o final do podcast, mas não é final de relacionamento para você. Porque, às vezes, para alguns, pode ser a primeira vez que você ouviu falar da SOS Criança, para outros pode ser a primeira vez que você ouviu falar da Lei Rouanet, do bem-estar. Então, e para outros, talvez, você já ouviu, mas às vezes você não agiu. E aí, para a gente estar encerrando aqui, o que é a mensagem, Rudimar, que você deixaria exatamente para que a pessoa pudesse refletir, de repente assistir novamente, porque hoje a gente está falando de redes sociais, a gente vai disponibilizar também aqui, né, tanto no Instagram quanto no YouTube, os projetos, para que as pessoas possam entrar depois em contato ao WhatsApp, enfim, aquilo que é conteúdo relevante, importante, não tem problema nenhum. O que eu vejo hoje? Existe um estudo que talvez isso contribui até de forma direta ou indireta, essa questão da ansiedade, porque as pessoas, tudo é muito rápido. Então, ela pega ali, vê 30 segundos, às vezes um podcast de 35 minutos, e aí, de repente, em 30 segundos no início ela interessou, ela já sai e tal. E, às vezes, viraliza, ou às vezes a pessoa... Existe uma média que no Brasil está entre os 5 países que mais investem tempo, ou gastam tempo, as pessoas, entre TV abertas e redes sociais, que são cerca de 3,5 horas média dia. A pergunta que eu faço para vocês finais aqui qual a mensagem para a gente fazer essa reflexão? Será que essas pessoas, ao gastarem tanto tempo, elas estão investindo naquilo que vai contribuir para uma sociedade melhor, ou vai contribuir para o conteúdo da pessoa? O que vocês podem deixar de mensagem, de insight nesse contexto? Pode ser você. Você primeiro. Então, você comentou que são 3 horas... 3h30, mais e meia de tempo que as pessoas ficam nas redes sociais. Sabe-se lá fazendo o quê? Então, aquele discurso que falta tempo, a gente já quebra esse paradigma. Sim. Né? Porque se eu tenho tempo de ficar 3 horas por dia, isso é média, né? Então, tem pessoas que ficam mais e tem pessoas que ficam menos. Então, se na média são 3 horas... Olha o quanto de tempo que você tem destinado para você poder fazer alguma coisa relevante. Seja com a família, né, que é a base que a gente precisa focar para que as coisas andem bem. Seja atender ao próximo, à necessidade do próximo. Então, a rede social, as mídias sociais, enfim, é um canal muito importante hoje, porque todo movimento é dentro das redes sociais. O que nós estamos fazendo aqui é tentar levar um pouco de conteúdo relevante para que essas 3 horas, pelo menos uns 30 segundos, a pessoa seja impactada e possa agir com as mais 2 horas e 50 minutos. Então, o recado que eu deixo para vocês que estão assistindo hoje é que você pode sim contribuir com a vida de muita gente, desde que você queira, você priorize e você invista tempo naquilo que de fato vai impactar a vida de muita gente. O que eu quero deixar aqui para você que está nos ouvindo é que você pode fazer mais. Você pode contribuir mais com a sociedade e, quem sabe, nós vamos ter uma sociedade melhor. Invista em você, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide da sua espiritualidade, para que tudo vá bem na vida, né? Eu acho que o ser humano... às vezes a gente gasta tempo com tantas coisas, mas às vezes a gente não investe tempo para nós, que é a questão de cuidado com o corpo, cuidado com a mente, né? Como nós estamos falando aí, falando sobre a ansiedade, nós precisamos realmente ocupar nossa mente com aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que vai trazer um equilíbrio para a nossa vida. Então eu quero que agradecer, né, cada um de vocês pela oportunidade de estar aqui, podendo conversar, falar um pouquinho dos desafios do terceiro setor, e deixar para vocês aí nossos canais de comunicação do bem-estar humano. Você pode entrar pelo Instagram, Bem-Estar Humano, ou pelo nosso site, bemestarhumano.org, e você vai ver todo o nosso trabalho que é feito em prol de crianças, adolescentes e jovens da cidade de Uberlândia.
Quero agradecer de coração, então, aqui, Rafael, Rudimar, você que nos assiste, faça seus comentários, sugere novos temas. Eu tenho certeza que a educação empreendedora, ela será o nosso motor de desenvolvimento e prosperidade no sentido amplo da nossa querida cidade de Uberlândia, do nosso estado de Minas, do nosso querido Brasil. Muito obrigado e eu espero que você tenha gostado e até o nosso próximo novo episódio aqui. Você pode mais.